Muito interessante que a branquitude não pensa que branquitude também é uma identidade, que masculinidade também é uma identidade. Então, identitários são sempre os outros. Eu escuto muito isso, né, nessas discussões, sobretudo sobre o lugar de fala. Então, as pessoas, olha, agora os homens brancos não podem mais falar. Quando não puderam? Né, eles falaram historicamente. Lugar de fala é o interdito. É ao contrário, o lugar de fala é refutar o interdito que já está posto. Porque se não tivesse um interdito, eu teria estudado Angela Davis, Lélia Gonzalez, Luísa Barros na universidade. Eles preferem recorrer ao senso comum, eles não leem as nossas produções intelectuais, mas querem falar sobre elas. Eu não preciso nem estudar e eu posso refutar aquilo, dizer que é uma bobagem, como muitas vezes acontece com intelectuais brancos falando sobre lugar de fala. Então, quem não lê intelectuais negros, indígenas, de outros grupos sociais, está com o compromisso de legitimar uma supremacia branca, e aí eu acho gravíssimo, porque está legitimando o racismo científico, né, do século XIX. Ou ao continuar hierarquizando as nossas epistemologias, como dizia Lélia Gonzalez, que essa hierarquização acontece fruto da classificação racial da população. Então, não tem como a gente negar isso. Para mim, não há grupo mais identitário no Brasil do que o homem branco heterossexual rico, né? Ele fala para si, ele só se lê, ele só governa para si, né? E identitários são sempre os outros. Então, essa invenção moderna do sujeito universal, ela precisa ser questionada e ela incomoda quando nós marcamos esse sujeito branco e dizemos, você também é específico. Você fala do lugar do poder, você fala do lugar do privilégio e é justamente por isso que traz tanto incômodo. Eu queria começar esse vídeo perguntando quantos autores negros você já leu. Quantos sejam homens, né? Quantas mulheres negras fazem parte do seu repertório? Quantos indígenas você já leu? Quantos indígenas fazem parte do seu repertório? Quantas pessoas trans? O quanto você já estudou sobre o assunto lugar de fala? O quanto você já estudou sobre raça, sobre gênero? E eu digo isso do lugar de fala de alguém que tem mestrado, doutorado em homem branco europeu. Então não é de maneira moralista, não é apontando o dedo, mas porque a gente precisa fazer esse tipo de reflexão antes de sequer começar a pensar em lugar de fala, antes de sequer começar a pensar que talvez as pessoas, né, os grupos, as minorias, a luta antirracista, a luta LGBT, a luta indígena ou qualquer coisa que seja é identitário e usa o lugar de fala como um lugar de cala. Primeira coisa, lugar de fala não é uma hipótese e não é uma opinião. Não é a opinião da Djamila Ribeiro que existe um lugar de fala. É um fato. Se você não acredita em lugar de fala, você é um terraplanista. Você é basicamente um terraplanista, porque lugar de fala é basicamente a compreensão de que quem fala, fala de algum lugar. Toda fala vai estar imersa em relações de poder e a gente precisa compreender quais são essas relações de poder para entender melhor a fala. Não significa em momento algum dizer que essa fala só trata de poder e que os fatos ou as ideias, ou as opiniões, enfim, são irrelevantes. Muito pelo contrário. Você só vai entender melhor os fatos, você só vai entender melhor as verdades, as racionalidades ou o que quer que seja quando você compreende as relações de poder que estão por trás. Inclusive, você só vai compreender melhor a si mesmo quando você compreender as relações de poder que formaram a sua subjetividade, porque a sua subjetividade também é fruto das relações de poder e saber. Você é um ser construído socialmente e biologicamente, essa separação é indevida, então você é construído biologicamente, socialmente e transpassado o tempo todo por relações de poder. O seu discurso também é transpassado por relações de poder e ele possui um lugar de fala. Então, se você for ver, vai estar implícito quase na nossa cultura de que a gente lê intelectual branco, mas é porque eles são bons mesmo, né? É porque eles são os melhores que tem. Especialmente, né, os europeus, os estadunidenses. Você está ouvindo essa fala de alguém que fez mestrado e doutorado em Foucault, estudando Michel Foucault, que é um homem branco europeu e que não abdica dele, não abdica, considero muito importante, inclusive importante para esse debate, tá? Essas pessoas que estão falando de lugar de fala estão sempre bebendo na fonte de Foucault, na concepção de poder de Foucault, por exemplo. Então ele é extremamente relevante, assim como me considero marxista, Marx também é muito importante, né? A gente não consegue pensar o capitalismo hoje sem passar por Marx, então não é um convite a deixar os brancos europeus de lado e falar que eles são tudo besteira, mas é um convite a entender que
porque a coisa é muito mais complexa, existe muito mais discussão e sempre que se fala algo, está se falando de algum lugar. Então, muitas vezes, compreender, né, por que um branco europeu está sendo lido e é relevante, é compreender o conteúdo daquilo que está sendo dito, né, e o conteúdo de Marx, o conteúdo de Foucault e vários autores é muito importante, isso precisa ficar muito claro, mas é entender também o local de que se está falando aquilo. Entender que se eles falassem de outro local, teria outros efeitos, aquele discurso teria outros efeitos por conta das relações de poder. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. O pensamento de Foucault não ecoaria da mesma maneira se tivesse sido proferido na África, por exemplo. Na verdade, dependendo de onde Foucault tivesse nascido, ele não teria tido condições materiais sequer de elaborar aquele pensamento. Você não leu muitos intelectuais negros e talvez se você seja uma pessoa que está estudando racialidade, está estudando gênero ou qualquer outra coisa, talvez você tenha lido bastante, mas já como um movimento de contraposição. Eu vou me colocar contra a maré para estudar esse fenômeno. E daí você já sabe meio do que eu estou falando, né? Mas assim, você não leu muitos intelectuais negros porque você vive num país racista, um país que tem um legado de escravidão que permanece até hoje, existe escravidão hoje. Você pega os casos das vinícolas, todo mundo foi inocentado. Era uma miserinha aí de multa só para fingir que são contra a escravidão, mas a ideia, o que foi lançado é mantemos a escravidão no Brasil, sem contar que o trabalho assalariado também é uma espécie de escravidão. Afinal, o salário mínimo não fornece nenhuma condição de emancipação para as pessoas. E por isso, você vive num país racista. Você vive num país racista que adora fingir que não é racista. As pessoas negras não estão sendo muito lidas ainda porque a branquitude, e a branquitude pode englobar inclusive pessoas negras que estão defendendo esse sistema, a branquitude não está interessada no que as pessoas negras têm a dizer. E daí vamos pegar, né, intelectuais. Eu muitas vezes falei mal do Pondé aqui. Volta e meia vem alguém falar: quem é você? Quem é você para falar mal do Pondé? Quando eu fiz um vídeo criticando a fala da Marilena Chaui ou da Maria Rita Kell, que falaram contra os grupos identitários, mais uma vez, quem é você para falar deles? Ou seja, lugar de fala. Quem sou eu, um anônimo desconhecido, né? Um canal pequeno, sem um grande currículo, sem uma grande trajetória. Então, daria respaldo para essas pessoas falarem o que elas quiserem. O que elas falam tem que ser levado a sério por conta do lugar de fala delas. É isso que vocês estão me dizendo quando vocês perguntam quem sou eu. Vocês estão trazendo o lugar de fala como lugar de cala. São vocês que estão trazendo, vocês estão entendendo? Vocês estão trazendo o lugar de fala como lugar de cala. Vocês querem que eu não possa falar sobre a Marilena Chaui, o Pondé, a Maria Rita Kell, porque eu não tenho lugar de fala, porque eu não tenho o currículo deles, eu não tenho a trajetória deles que você admira em algum grau ou que você nem conhece direito, mas você veio aqui trazer a carteirada porque para você talvez o simples fato de serem pessoas famosas já é suficiente, né, para entender que é uma trajetória legal. Então assim, você não se vê como alguém que está usando o lugar de fala como lugar de cala. Você vai ver as pessoas usando o lugar de fala como lugar de cala quando pessoas que estudam questão racial, por exemplo, dizem para você estudar mais, dizem que você, olha, você é uma pessoa branca, de repente, né? E o que você está falando é um monte de besteira, não condiz com os fatos, não condiz com a realidade e você está, na verdade, se escondendo atrás de uma série de relações de poder que permite você dizer um monte de besteira e achar que é brilhante. Você não é brilhante. Mas como você faz parte das relações de poder dominante, que qualquer coisinha que fala já é aplaudida, já é bem recebida, né? Porque é isso, as pessoas negras, as minorias de modo geral, tudo que elas falam vai encontrar toda uma série de relações de poder, a gente pode chamar isso de status quo, de senso comum, contra elas. Então elas têm que ser 10 vezes melhores para atingir o mesmo patamar que você, o mesmo sucesso, a mesma fama, o mesmo
reconhecimento, elas têm que ser 10 vezes melhores, porque as relações de poder estão contra elas. Então, muitos intelectuais vivem num palco que já está dado para eles. Esse palco já está dado para eles por conta das condições, enfim, familiares, das condições materiais, do local onde habitam, da faculdade que fizeram, de quem orientou no mestrado, no doutorado, do concurso que passou, muitas vezes por indicação, porque as universidades têm muitíssimos concursos duvidosos. A própria USP, que é a maior universidade do Brasil, ela é extremamente famosa no meio acadêmico por ter concursos duvidosos, por fechar uma vaga para tal intelectual e aquele intelectual entrar, ainda que faça-se um concurso de fachada. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é piada no meio acadêmico, mas daí se uma pessoa negra que está estudando o assunto, que está vendo essas relações de poder, se revolta, levanta um pouquinho a voz, nossa, como são violentos! Como são identitários? Ou seja, é negada a igualdade a essas pessoas. Continuamos negando a igualdade. A gente nega igualdade material a elas, todos os dados provam isso, e a gente nega igualdade epistemológica a elas. Isso também está comprovado. E essa de ai, você tá muito identitário, você tá muito violento, você tá me calando, você tá com lugar de cálice, blá blá blá. É mimimi, é vitimismo e ponto. Já parou pra pensar que quando alguém fala fulano é narcisista, os grupos são narcisistas, etc., essa pessoa já está se colocando num pedestal onde ela não tá pensando que talvez ela seja narcisista. Quem que te deu o martelo do narcisismo? Quem que te deu o martelo onde você pode bater? Fulano é narcisista. Os grupos identitários, as minorias são narcisistas. É supor que você põe um martelo de dizer quem é narcisista e quem não é, já não é um certo tipo de narcisismo? E eu sei que tem muita influência de esquerda e concorda com isso, muita gente de esquerda, né? Eu queria desafiar, né? Você que, né, tá vendo esse vídeo, tá revoltado porque, nossa, tá falando contra as pessoas que têm um grande lugar de fala muito maior do que o dele, né? Você não vê isso como lugar de fala, mas tá evidente que é um lugar de fala. Eu queria pedir provas. Vamos pensar assim, ó. Ao invés de um intelectual, tá, do status quo, né, da USP, ou psicanalista famoso, ou o que quer que seja, né, com aquele látis que morde, né, aquele látis que morde. Ao invés de um intelectual falando que as minorias são narcisistas, são identitárias, estão muito revoltosas e isso não provoca laço social e blá blá blá, eu queria prova, eu queria dado. Se eu falo que existe racismo no Brasil, tem dado, né? Os negros vão receber menos, os negros vão ser mais encarcerados, eles vão ser mais mortos pela polícia, eles vão acessar menos as universidades. Tem um oceano de provas de que existe racismo no Brasil e de que ele é estrutural, e ainda vem gente falar que o racismo não é estrutural aqui, tá? Ainda tem gente que tem audácia. Eu vi marxista falando que racismo não é estrutural, mesmo que esteja prova. Terraplanismo novamente. Mas eu queria desafiar, inclusive se você é influencer, tá? Eu tô aqui pra debate também. Se você tem um canal, tá? Se você é influencer, se você tá produzindo, porque eu não vou debater com pessoas que eu não conheço, que eu não faço a menor ideia de quem é, porque pode aparecer qualquer coisa. Eu não vou servir de palco pra pessoas que eu não conheço, que, né? Palco pra maluco, de repente. Então, ou pode ser até que seja uma pessoa legal, pode ser até que uma pessoa, né? Então, se você é influencer, se você é de algum movimento militante, você tem como mostrar, ó, esse aqui é o meu trabalho. Eu posso ver esse trabalho e eu tô a fim de debater. Eu tô a fim de debater, tá bom? E eu queria debater com pessoas que possam me trazer provas concretas e materiais, assim como existem de que o racismo existe, de que o racismo é pesado, de que os brancos, a branquitude é o maior identitarismo que existe, tá? A branquitude, a masculinidade, né? O patriarcado, como a Djamila disse, é o maior identitarismo que existe. Se você tem a tese contrária, né, de que na verdade os movimentos minoritários, né, os movimentos identitários que você adora falar, se você tem prova de que eles são narcisistas, de que eles estão usando o lugar de fala como lugar de cala, ou seja, os brancos, as pessoas que são contra estão sendo silenciadas, se você tem provas disso, eu quero provas, porque ninguém, absolutamente ninguém que veio com esse discurso trouxe uma única miserável prova. Uma provinha, nada. Isso é lugar de fala, é eu poder anunciar algo como fato, isso é tido como fato por milhares, milhões de pessoas, porque milhões de pessoas acham que lugar de fala é lugar de cala, isso é tido como fato sem que um único fato tenha sido apresentado. Um único fato, nenhum fato foi apresentado. Nenhum. Eu estou dizendo que nenhum fato que prove que a branquitude está sendo silenciada, que prove que os homens, enfim, os grupos dominantes estão sendo silenciados.
nenhum fato foi apresentado. Como bom pós-moderno, eu estou desse lado. Eu estou do lado do rigor. Eu estou do lado que precisa de provas para ser convencido. Você está entendendo? Eu queria dizer para você que você não representa nenhum universal antropológico. Inclusive, isso é marxista e Foucaultiano, tá? As elites, né, os grupos dominantes gostam de apresentar os seus interesses como interesses de toda a sociedade. E é isso que está acontecendo, tá? É isso que está acontecendo. Nós silenciamos as minorias e não queremos ouvir um piu, não queremos ouvir um ai. E isso representa o interesse de toda a sociedade, inclusive das minorias. As minorias têm que nos ouvir, elas têm que nos seguir, porque nós representamos os interesses da sociedade. Você é uma identidade dentro de um contexto. Ponto. O mundo de hoje é fruto da racialização que os brancos fizeram sobre os negros, o silenciamento que os brancos fizeram sobre os negros, que os homens fizeram sobre as mulheres e mais uma série de coisas que vai então interseccionalizar, que é outro assunto complexo que fica para uma outra conversa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.